Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Jornada da Fé. Se você já é inscrito do canal, meu muito obrigado. Que Deus sempre abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conte o seu testemunho de fé, de como Deus mudou a sua história de vida. Quando analisamos o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos nos deparar com muitas parábolas, onde ele se utilizava de figuras de linguagem ou personificação, onde ele atribuía a um animal a personalidade humana. Ele se utilizava deste recurso para ensinar sobre o reino de Deus às pessoas mais simples, de uma maneira de fácil compreensão. Para o servo, ele atribuía a figura da ovelha. Não por acaso, a ovelha é um animal muito desatento e ingênuo, que se perde fácil do rebanho. Vive caindo em precipícios, se enroscando no meio do mato, caindo em valas, um alvo fácil para o lobo, que está sempre à espreita de olho no rebanho. Já para o responsável pelas ovelhas, ele usa a figura do pastor, aquele que cuida para que as ovelhas não se percam. O pastor responsável pelo rebanho sempre tinha em suas mãos um cajado. O cajado era um instrumento que o ajudava a puxar a ovelha de volta para o caminho, caso ela se desviasse das demais. E com o cajado ele também afugentava os lobos, que tentavam de todas as maneiras atacar as ovelhas. O pastor era apenas um trabalhador que cuidava do rebanho de ovelhas do seu senhor. O patrão era muito rico e ocupado, e tinha muitos rebanhos, e para cada um deles nomeava um pastor. Porém, quando o patrão voltava e visitava os seus rebanhos, o pastor tinha que prestar conta sobre cada uma das ovelhas. Se alguma delas foi atacada por lobos, se aconteceu de se perder e não mais foi encontrada, e de acordo com a situação do rebanho, o pastor era recompensado ou castigado por não cuidar da maneira correta do rebanho do seu senhor. Quando analisamos as denominações religiosas, seus pastores e seus rebanhos, percebemos que tem muitos pastores agindo como se fossem os donos das ovelhas, e não como o cuidador ou empregado responsável por cuidar das ovelhas do Senhor. Tem líderes religiosos que negociam as ovelhas do Senhor, em troca de favores políticos, para atender a seus interesses pessoais, ou de algum parente com um cargo comissionado na prefeitura da cidade, ou em troca de algum terreno para uma obra, a liberação de algum documento de maneira desonesta. Enfim, dependendo do tamanho do rebanho pelo qual ele é responsável, ele pode até conseguir um emprego como secretário do governo. Além disso, tem aqueles pastores que maltratam as ovelhas do Senhor, utilizam o cajado para bater nas ovelhas e não para as guiar, agem em parceria com os lobos e oferecem as ovelhas do Senhor aos lobos para serem devoradas. Muitas ovelhas, devido aos constantes maus tratos do seu cuidador, acabam se desviando do rebanho, e algumas ficam tão traumatizadas que não se unem a nenhum outro rebanho. Vivem desgarradas andando por aí sem os cuidados de um bom pastor, uma presa fácil para o lobo. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, do versículo 1 ao 21, nosso Senhor Jesus Cristo fala quem são esses que cuidam das suas ovelhas. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta,
no curral das ovelhas, mas sob por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salva-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Ver vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e de minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas, que não são desse aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve outra dissensão entre os judeus. E muitos deles diziam, tem demônio, e perdeu o juízo. Por que o escutais? Diziam a outras, essas palavras não são de quem está endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Temos nessa passagem que Jesus trata o pastor como mercenário ou empregado que ganha para cuidar de suas ovelhas. Mas assim como existem empregados cuidadosos que amam o seu serviço, tem aqueles que fazem apenas por dinheiro. Quando Jesus voltar, cada um deles vai receber a sua recompensa de acordo com a qualidade dos seus serviços prestados. Nesse dia será que esses pastores, diante de Deus, vão alegar que a culpa é da ovelha por ter se desviado do caminho? Como mencionei, a ovelha foi escolhida por Jesus para representar o crente, não por acaso, assim como o pastor e o lobo. Aprenda com isso. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós.